Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês, o que vocês têm feito hoje em defesa do Evangelho genuíno? O que você tem feito hoje para confirmar esse evangelho no mundo? Ou você já se tornou tão envolvido e enredado pelo evangelho misturado do padre pervertido que já nem sabe o que significa evangelho genuíno? Meus irmãos, chegou a hora de você começar a parar para pensar nisso. Qual o evangelho que você tem vivido? Qual o evangelho que você tem defendido? Qual o evangelho que você tem pregado? Qual o evangelho que você tem tolerado? De qual evangelho você se afastou? De qual evangelho você ainda não está na verdade dele? Porque se você não estiver na verdade e na esperança do evangelho genuíno, isso significa que a sua vida já está em outro evangelho. Um evangelho diferente. O evangelho que não precisou vir um anjo do céu pregando um outro evangelho. Mas, infelizmente, por aí nas denominações, você tem dado ouvidos a pastores, bispos e apóstolos que estão pregando um outro evangelho, que você está abraçando, que você está tolerando, que você está praticando esse outro evangelho, que é um evangelho pervertido, que não serve para a sua vida. Ele só serve para perverter a sua consciência e a sua fé e te desviar da verdade. É para isso que ele serve. Ele só serve para te arrastar para a ruína e perdição. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas por aí nas denominações. Com muitas pessoas mesmo. Essa é uma realidade que está acontecendo hoje. E é disso que o Senhor Jesus quer te livrar, desse fogo que se chama evangelho misturado entre o padre pervertido. Por isso, o Senhor Jesus envia essa mensagem aqui para a sua vida hoje. Essa é uma mensagem muito clara e simples. Que é tão clara e simples que você, ao ler essa mensagem, não tem como você ter dúvida do que você tem que fazer. Porque essa mensagem porque essa mensagem é tão clara e simples que só te coloca certeza do que você tem que fazer. E convicção do que você tem que fazer. E o que você tem que fazer, segundo essa mensagem aqui, é voltar para o evangelho genuíno. Esse é o objetivo dessa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. É isso que você tem que fazer. Ele quer que isso aconteça em sua vida. Mas, apesar dele enviar essa mensagem aqui, ele não vai te forçar a nada. Ele não vai te colocar contra a parede. Ele não vai te sufocar, né, pelo pescoço, dizendo para você voltar para o evangelho genuíno. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai esperar que você, ao ler essa mensagem, tome a decisão voluntária e espontânea de voltar para o evangelho genuíno, reconhecendo que é o evangelho genuíno que tem que fazer parte da sua vida. Ou seja, você tem que reconhecer que tem que se esforçar para entrar no evangelho genuíno e nunca mais sair da verdade e da esperança do evangelho genuíno, para ficar no evangelho genuíno para sempre. Porque o evangelho genuíno foi o mesmo evangelho que o Senhor Jesus pregou. E é o mesmo que você tem que pregar hoje. Mas para que isso possa acontecer, você tem que se conscientizar hoje de que deve voltar para o evangelho genuíno. Para que assim você possa viver nesse evangelho genuíno, com toda a plenitude dele em sua vida. Com toda a plenitude dele em sua vida. Para que assim você possa prosseguir a sua vida em Cristo, praticando as coisas certas, as coisas que ele aprova e concorda. Porque, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, muitas coisas que muitos irmãos estão praticando ali naquelas denominações, ou seja, nesses templos construídos por mãos humanas, o Senhor Jesus não está concordando.
o Senhor Jesus não está concordando. E nem mesmo aprovando, em tempo algum. Então, chegou a hora de você entender isso, de uma vez por todas, para que assim você possa se conscientizar de que deve voltar sim para o Evangelho genuíno, para que as suas práticas no Evangelho genuíno possam ser práticas certas e aprovadas pelo Senhor Jesus. Práticas que deem bons resultados. Práticas que não sejam escândalos e divisões. Que não sejam práticas que venham a ser de forma que possam estar em acordo com outras doutrinas estranhas. Práticas que estejam sendo feitas por causa de outras doutrinas estranhas não podem ser práticas que o Senhor Jesus concorda. E é exatamente isso que está acontecendo por aí nas denominações. Muitas práticas erradas. Práticas que vêm desse evangelho misturado para o pervertido, que leva as pessoas para o comércio, para o misticismo, para o cristianismo, para outras doutrinas, para espíritos enganadores, para a prosperidade financeira, para o amor do dinheiro, para a fascinação das riquezas, para servir às riquezas. E vai assim. Vai. E existem muitas outras práticas erradas, que se for falar todas aqui vai demorar muito. Mas essas que eu já falei já são suficientes para você entender que você não pode permanecer praticando essas práticas erradas. E não pode ficar tolerando quem venha pregando um outro evangelho que estimula você a praticar coisas erradas. Que leva você a praticar coisas erradas. Que arrasta você para praticar coisas erradas. Então, chegou a hora de você começar a pensar, a decidir o que você quer fazer, de qual lado você quer ficar. Ou você vai ficar do lado do evangelho genuíno, ou do lado do evangelho misturado do padre pervertido. Só existem essas duas opções, não há outra. Não há uma terceira, ou quinta, ou sétima opção. Não, só existem essas duas. E você tem que se definir agora. É hora de decisão, é hora de decisão séria. Esse é o momento decisivo de você fazer isso. Então, chegou a hora de você escolher qual lado você quer ficar. E escolha e faça a escolha certa. Que você possa discernir esses dois lados para definir a escolha certa que você vai fazer. Porque ninguém mais pode brincar com isso. Chega dessa brincadeira. Chega de viver entre esses dois pensamentos. Escolha apenas um. E assim você pode ficar, é claro, com o evangelho genuíno. Porque essa é a decisão certa que você tem que fazer. Voltar para o evangelho genuíno. Então, agora é contigo. É a sua decisão. Você tem que escolher. Escolha hoje o lado certo. Escolha hoje o lado certo. Para que você possa se purificar do erro de ter ficado muito tempo envolvido e enredado pelo evangelho misturado do padre pervertido, que só trouxe mais consequências para a sua vida. Que só trouxe mais consequências para a sua vida. E muitas pessoas hoje, meus irmãos, por aí nas denominações, têm sofrido as más consequências disso. Isso dá para se ver, dá para se notar, dá para se perceber de forma muito clara, com seus próprios olhos. Com seus próprios olhos. Então, se você não quer mais essas coisas em sua vida acontecendo, então chegou a hora de você tomar a decisão certa de voltar para o evangelho genuíno, para que assim as boas consequências do evangelho genuíno possam começar a acontecer em sua vida. Os bons resultados disso possam começar a acontecer em sua vida. Resultados que sejam aperfeiçoadores para aperfeiçoar a sua vida. Resultados aprovados pelo Senhor Jesus. Então, esses resultados têm que acontecer em sua vida. Mas só vão acontecer quando você tomar a atitude de voltar para o evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus espera que você faça. Então que você possa fazer isso hoje, em obediência ao Senhor Jesus, que já enviou essa mensagem aqui para a sua vida.
Agora é contigo, meu irmão. É contigo e mais ninguém. Essa decisão é exclusivamente sua e de mais ninguém. Ninguém pode decidir por você e você não pode decidir por ninguém. Você tem que decidir por si mesmo. Então eu espero que você faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos irmãos, ou seja, para a vida da igreja de modo geral. Toda a igreja precisa ouvir essa mensagem. Ela é séria, importante e relevante para a sua vida. É uma mensagem que se chama Como um bom soldado de Cristo Jesus. Sim, meu irmão, o nome dessa mensagem é Como um bom soldado de Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus, meus irmãos, Ele nos considera assim, como soldados dele. Ele nos arregimentou dessa forma. Ele nos vocacionou para sermos assim, para sermos os soldados. Soldados que têm que lutar com armas espirituais. Soldados que têm que lutar contra as hostes de Satanás. Mas têm que lutar também para defender o Evangelho, defender a fé, defender a sã doutrina, defender a verdade das Escrituras. Você tem que agir como soldado para defender tudo isso, para batalhar em prol de tudo isso. Então, você tem que agir dessa forma. E isso compete a você hoje. Então, você tem que satisfazer aquele que te arregimentou, que é Cristo Jesus. Ele te arregimentou para essa batalha, para essa guerra, para que você possa ficar envolvido nessa guerra, para que você possa agir como um soldado nessa guerra. E para isso, e para agir como soldado nessa guerra, existem algumas coisas que você tem que fazer, existem algumas coisas que você tem que usar. Então você tem que se inteirar disso. As Escrituras falam sobre isso. Em alguns textos as Escrituras falam sobre isso. Então, isso é importante para as nossas vidas. Nós temos que viver como soldados em Cristo Jesus com responsabilidade, com eficiência, com seriedade. Porque a missão que Ele nos deu, não podemos fracassar, em tempo algum. Não podemos fracassar. Não podemos agir com negligência. Não podemos agir com relaxamento. Sermos relaxados, relapsos. Não podemos ser assim. Esse não é o procedimento daqueles que estão chamados para serem soldados em Cristo Jesus. Nós não fomos arregimentados por Ele para vivermos dessa forma. Temos que viver ao contrário de tudo isso. Temos que ser sóbrios, vigilantes. Temos que estar atentos, apercebidos. Temos que estar sempre de pé, em posição de ataque, para agir nessa guerra. Essa guerra, ela nunca vai acabar. Não há descanso para nenhum de nós nessa guerra. Ela é constante. Por isso nós temos que ter a constância de Cristo em nossas vidas, para sermos constantes também nessa guerra. Temos que agir de forma diligentemente nessa guerra. Então, meus irmãos, isso tem que acontecer conosco hoje. Nós temos que nos conscientizar disso, para que possamos agir de fato e de verdade como os soldados nessa guerra. Agir dessa forma, agir com eficiência nessa guerra. E para isso devemos entender aquilo que o Senhor Jesus vai nos dizer hoje através dessa mensagem, que se chama Como um bom soldado de Cristo Jesus. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras, que têm a ver um pouco com essa mensagem, e que vai nos estimular ainda mais a vivermos dessa forma. E o primeiro texto está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, onde está escrito assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que,
ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, meus irmãos, nós, hoje, nunca podemos estar intimidados pelos adversários, que são muitos. Os adversários são muitos. E eles não são apenas o diabo e seus demônios. Não, mas os adversários também são o evangelho misturado entre o pervertido. O evangelho é a graça transformada em libertinagem. Os inimigos são a deturpação das escrituras. Os inimigos são o outro Jesus, um outro evangelho diferente, espíritos enganadores, ensinos de demônios. Os inimigos são o comércio, o misticismo, o cristianismo, as falsas doutrinas que enganam, as sofismas, os raciocínios falazes, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os templos construídos por mãos humanas e muitos outros adversários que existem por aí, que nós temos que combater. Combater com eficácia, combater com armas espirituais, com a verdade, principalmente das Escrituras, sem deturpações alguma. Então, meus irmãos, nós temos que agir dessa forma. Não podemos estar intimidados por nenhum desses adversários. E, por isso, nós devemos estar sempre em conjunto. Deve haver uma unidade entre você, eu e os nossos irmãos. Tem que ter uma unidade para que possamos estar sempre juntos. Como o texto diz aqui, como um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, meus irmãos, nós temos que fazer isso juntos e não separados, porque as denominações nos separaram. As denominações nos separaram. E não podemos ficar separados, temos que ficar unidos. No corpo de Cristo só há espaço para a união, e não para dissensões, divisões e partidos, como as denominações nos fizeram estar hoje. Isso tem que acabar. Nós temos que voltar a estarmos firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. É assim que temos que lutar. É assim que temos que lutar. Pela fé em Cristo Jesus, temos que lutar assim, como bons soldados de Cristo Jesus, temos que lutar dessa forma, unidos, para que assim possamos prevalecer. Porque um corpo dividido contra si mesmo, assim como uma casa dividida contra si mesma, nunca vai subsistir, sempre vai se dividir, sempre vai cair. E se ela se dividir, e se o corpo se dividir, eles vão cair. Eles vão se autodestruir. E é isso que está acontecendo hoje. Então, meus irmãos, isso tem que parar. Nós temos que nos conscientizar de que devemos voltar a estarmos unidos, falando a mesma coisa, tendo o mesmo parecer, tendo o mesmo modo de pensar, de falar e de agir, em unidade do Espírito. Em unidade do Espírito. Então, isso tem que acontecer de nossa parte, para que assim possamos vencer, como bons soldados de Cristo Jesus, tudo aquilo que devemos combater. Tudo aquilo que devemos combater, devemos vencer, para acabar com essas coisas erradas que existem por aí nas denominações. Então, meus irmãos, isso é bem esclarecedor para as nossas vidas hoje. Então, agora eu vou ler aqui o segundo texto que está na Epístola de Judas. E está escrito assim: Amados,
quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, da mesma forma que Judas, se correspondendo com aqueles irmãos, os exortou a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, essa mesma exortação é para você hoje, e é para mim também, e é para todos os nossos outros irmãos, ou seja, é para a igreja de modo geral, para que toda a igreja se conscientize de que deve batalhar pela fé dessa forma. Contra quem? Contra quem devemos batalhar? Contra esses indivíduos que se introduziram com dissimulação. Porque naquela época isso aconteceu, mas hoje também está acontecendo. Hoje existem muitos indivíduos que se introduziram com dissimulação por aí em todas as denominações. E esses indivíduos, eles são falsos. Eles se aproveitam de terem se envolvido com dissimulação nas denominações para inserir dissimuladamente heresias destruidoras. Meus irmãos, e é isso que está acontecendo. E isso dá para se notar hoje por aí nas denominações. Veja quantas outras doutrinas, quantos falsos ensinos, quantos outros evangelhos, outros Jesus, outras mentiras enganosas, quantas sofismas, raciocínios falazes, quantas coisas enganosas para enganar e iludir as pessoas, quanto comércio, quanto misticismo, quanto cristianismo, quantas coisas enganosas para iludir as pessoas têm sido faladas por esses homens pervertidos, que falam muitas coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Para arrastar os discípulos atrás deles. E eles estão conseguindo, meus irmãos. E eles estão conseguindo levar muitos irmãos atrás deles, atrás dessas práticas erradas, dessas coisas enganosas, dessas mentiras, dessas coisas absurdas que existem por aí nas denominações. Coisas falsas, coisas que o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Tanto é que o próprio Senhor Jesus está de fora disso aí. Está de fora de todas as denominações onde está acontecendo isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não dá para se fugir dela. Não dá para se fugir dela. Ela é uma realidade que está acontecendo aí. Mas o Senhor Jesus quer que nós saiamos dessas denominações para voltarmos para as práticas certas, para as boas obras, para o primeiro amor, para a verdade, para o evangelho genuíno. Só dessa forma, meus irmãos, iremos conseguir vencer essas coisas. Conseguiremos escapar, sair fora, fugir desse fogo. Fugir desse fogo que está consumindo muitas vidas. Que está consumindo muitas vidas. E se você não quer ser consumido por esses erros, é hora de você sair disso aí. Sair fora, escapar, se livrar disso, se libertar disso aí. Isso aí só vai te levar para a ruína e perdição. Essa é a realidade. Para fugir dessa realidade, você tem que sair desses lugares, dessas denominações, que são templos construídos por mãos humanas. E se são templos construídos por mãos humanas, isso por si só já é um erro. Já é um erro gravíssimo. Muito perigoso para a sua vida. Então, que você possa entender isso. Foi isso que foi dito para os irmãos, essa epístola de Judas. E hoje serve para você. Leia o restante dessa epístola em sua casa. Leia essa epístola toda. Que você vai entender um pouco mais sobre essa questão. Como você deve agir em relação a esses indivíduos
que se introduziram com dissimulação hoje por aí nas denominações. Então agora eu vou ler aqui a mensagem que se chama Como um bom soldado de Cristo Jesus. E ela começa assim: está escrito: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meu irmão, hoje você, como um bom soldado de Cristo Jesus, está aqui para agir no serviço de Deus na fé. E isso você tem que fazer com seriedade, responsabilidade e eficiência. E para que a sua ação efetiva, de fato e de verdade, aconteça dessa forma, você nunca pode, em tempo algum, se envolver em negócios desta vida, porque o seu objetivo não é se envolver em nenhum dos negócios desta vida, mas é sim satisfazer aquele que arregimentou, é sim satisfazer aquele que te arregimentou, que é o Senhor Jesus. Meu irmão, com o objetivo em sua vida de satisfazer o Senhor Jesus, hoje você, como um bom soldado dele, tem que usar as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, procurando sempre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se revestindo sempre de toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. E mesmo que pareça que você já tenha vencido tudo, é necessário permanecer inabalável para que nunca esteja vulnerável a nenhum dos ataques do inimigo. Meu irmão, como um bom soldado de Cristo Jesus, você tem que se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma. Você não pode se deixar envolver por várias doutrinas estranhas. Você não pode se deixar vencer pelo Deus Mamon, para que assim você não sirva às riquezas. Você tem que se acautelar dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Você tem que colocar a mão no arado e nunca mais olhar para trás. Você não pode dar lugar ao diabo e nem ignorar os seus desígnios. Sim, como um bom soldado de Cristo Jesus, você tem que viver de um modo digno do Evangelho. Você tem que combater o bom combate da fé. Você tem que ser a igreja que é a coluna e baluarte da verdade. Você tem que escapar da fascinação das riquezas e nunca pensar em coisas terrenas. Você tem que combater a deturpação das Escrituras e do Evangelho. Você tem que combater o cristianismo, o comércio, o misticismo, os espíritos enganadores e esse outro Jesus diferente. Meu irmão, além destas, ainda existe outras coisas que você, como um bom soldado de Cristo Jesus neste mundo, tem que combater até o fim de sua carreira. Então, que você, no tempo que resta de sua peregrinação, possa ser firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor Jesus, para que no final você seja um soldado que guardou a fé e foi fiel ao Senhor Jesus até a morte. Então, meus irmãos, está muito claro e é muito simples que você entenda dessa forma, que você tem que agir agora como um bom soldado de Cristo Jesus, para que nunca você se envolva em negócios desta vida, como infelizmente hoje muitos já fizeram. Muitos já se envolveram em tantos negócios desta vida que já se deixaram, se afastaram do Senhor Jesus. Já não estão agindo mais como soldados de Cristo Jesus. E isso foi um erro que eles cometeram. Mas você não pode cometer esse erro. Não cometa o mesmo erro que eles já cometeram. Não cometa o mesmo erro que eles já cometeram.
O objetivo dessa mensagem é fazer com que fazer com que você nunca cometa esse erro, mas sim que você possa acertar. E você só vai acertar quando agir como um bom soldado de Cristo Jesus, se envolvendo nessa batalha, nessa guerra, para que você possa viver combatendo essas coisas erradas, essas coisas que não convém aos santos participar. Porque todas as coisas, como está escrito, todas as coisas podem ser lícitas para você, mas nem todas convêm e nem todas edificam. E existem muitas coisas erradas por aí, meus irmãos, que não edificam. Que não edificam a sua vida em tempo algum. Pelo contrário, só destrói a sua vida. Só leva a sua vida para a ruína, para a perdição. Só te arrasta para práticas erradas. Então, chegou a hora de você se acautelar dessas coisas. Chegou a hora de você se prevenir delas. Chegou a hora de você deixar todas essas coisas erradas para trás, para nunca mais voltar. Seja como um bom soldado de Cristo Jesus, que colocou a mão no arado e nunca mais olhou para trás. Nunca mais olhou para trás. Nunca mais sentiu saudade e nenhuma falta daquelas coisas erradas que ele praticava antes, nos quais ele um dia foi envolvido e enredado. Não, meus irmãos, não sinta mais saudade dessas coisas. Pelo contrário, sinta nojo, sinta vergonha, sinta ojeriza dessas coisas, que não podem fazer parte da sua vida em tempo algum. Porque essas coisas já perverteram a consciência e a fé de muitas pessoas. E se você não quer que a sua consciência, a sua fé sejam pervertidas por essas coisas, é hora de você agir como um bom soldado de Cristo Jesus e nunca mais se envolver em nenhuma dessas coisas, em nenhum desses negócios desta vida, em nenhum dos negócios desta vida. Esqueça isso. O seu objetivo agora em Cristo, para satisfazer aquele que te arregimentou, é você pensar e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É nisso que você tem que buscar, é isso que você tem que pensar, para sempre, todos os dias, sem parar. Porque isso é que vai contribuir para que você nunca mais pense na fascinação das riquezas, nas coisas terrenas, no amor do dinheiro, em querer ficar rico. Não pense nisso, isso é errado. Não acumule mais para você aqui tesouros na terra. Chega disso, acabou. Você tem que acumular tesouros no céu. Você tem que acumular tesouros no céu. Foi isso que o Senhor Jesus falou. Ele ensinou isso para você. Viva de acordo com esse ensinamento. Para sempre. Porque você não pode se deixar levar por aqueles que hoje ensinam outra doutrina e já não concordam com as santas palavras do Senhor Jesus. E são muitos, meus irmãos. São muitos pastores, bispos e apóstolos que já estão ensinando outra doutrina por aí nas denominações. E nas denominações eles já não concordam com as santas palavras do Senhor Jesus. É isso que está acontecendo. E se está acontecendo, você tem que fugir. Você tem que escapar dessas coisas. Então, meus irmãos, isso é algo sério para a sua vida. Essa mensagem da parte do Senhor Jesus é séria. E você tem que receber essa mensagem com seriedade, para viver de acordo com ela com seriedade. Então, o objetivo dessa mensagem é esse em sua vida. De fazer com que você possa agir de fato e de verdade como um bom soldado de Cristo Jesus, alicerçado e firme. Seja um bom soldado de Cristo Jesus, que sempre se alimenta das palavras do Senhor Jesus. Sempre se fortalece no Senhor Jesus. Sempre está se revestido, sempre está revestido de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Para que você nunca mais possa dar lugar ao diabo. Para que você nunca mais possa ignorar os desígnios do diabo em tempo algum. Então, meus irmãos, tudo que foi falado aqui é para que isso aconteça em sua vida. É para que você
possa agir agora como um bom soldado de Cristo Jesus, para sempre. Então que você possa agir assim, para que você possa chegar no final aprovado, para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que isso possa acontecer com você. Em nome do Senhor Jesus. Amém.